Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Atualidade, aqui na nossa rede Litoral de televisão. Pessoal, muito obrigado pela audiência, você que está chegando aí, acompanhando toda a nossa programação aí. Vocês sabem que vocês podem assistir também, além do nosso canal no YouTube, vocês também podem assistir a nossa programação toda da TV Litoral através da Roku TV, o canal 6 da NET, Adil, canal 11, Soul TV, Unifique, canal 12 e na Amazon Prime Video, sempre com novo entrevistado, sempre trazendo assuntos aí relevantes aí para a nossa audiência. Hoje o programa Atualidade tem a honra e a satisfação de trazer o meu amigo aqui, Sérgio Langer. Ele é biólogo aqui de Tramandaí, professor, e veio conversar conosco aqui no programa Atualidade. E nós vamos falar muita coisa sobre o meio ambiente, sobre esse problema muito sério que assola toda a região litorânea e também, obviamente, algumas cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, que são os alagamentos. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo à Atualidade. Eu que agradeço. Prazer estar contigo aqui, Tio. É verdade. Somos amigos de longa data, né? Então, acho que seria interessante começar me apresentando aqui para o pessoal, né? Meu nome é Sérgio Langer. Eu sou professor aqui no município, na Escola Barão de Tramandaí, né? Escola do Estado. Minha formação, eu sou biólogo com especialização em toxicologia aplicada e com mestrado na área de enfermidades parasitárias, né? Eu fiz a minha graduação e a pós-graduação pela PUC e o mestrado pela Universidade Autônoma de Assunção, né? Quem ministrou o curso foi o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro. Tá? Também eu trabalho na área de perícia com crimes ambientais, né? Na área pericial ambiental, e também na área de corretagem de imóveis aqui no município, porque eu também sou corretor de imóveis, e no curso, né, na Escola do Barão, além de trabalhar com biologia e química no ensino médio, eu trabalho também no curso técnico de transações imobiliárias, com operações imobiliárias e a disciplina de geografia urbana também, né? Um grande currículo aí. A gente vai trabalhando e vai construindo as coisas. Nós tínhamos um contato bem grande no fórum, né? Sim, Sérgio, sim. que tu fazia as perícias aí para o Poder Judiciário e algumas perícias bem complicadas ali, né? Sim, exatamente, porque a área de crimes ambientais não é qualquer profissional que saiba trabalhar e queira trabalhar com isso, né? Sim. A pressão é muito forte. E também não são todos os problemas ambientais que são considerados crimes, né? Então, a demanda, ela não é assim uma demanda expressiva, porque hoje em dia também, em questão da própria legislação, né, as pessoas elas ficam coibidas de praticarem atos ilícitos, então isso está sendo melhor controlado. Sim. Sérgio, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um problema muito sério, e principalmente aqui na nossa região de Tramandaí, na nossa região do litoral norte aqui. E a gente ouve e lê também muita gente criticando, porque essa cidade que é um alagamento, não tem como morar numa cidade que alaga. Temos um bairro bem complicado aqui na nossa cidade, que é o bairro Indianópolis, que por si só é uma bacia, né? Que não, quando chove tem a sua região de alagamento, por mais que se coloque canalização, vai ter que ter, para algum lugar vai ter que ir essa água, para onde não sei, né? Vai ter que jorrar água para cima para atravessar a faixa de repente para ir para algum lugar ou mandar para o rio. Como é que explica para nós, outra também, aproveitando já a mesma pergunta, a questão também dos prédios que são erguidos hoje na nossa cidade. Aqui na nossa cidade, também todo o litoral, a questão do lençol freático. Bom, Marcos, assim, a gente precisa entender basicamente pelo início, né? Então vamos tentar ver assim, existe uma diferença quando se fala na questão hídrica, né? O que são afluentes e o que são efluentes, tá? Os afluentes são todos os corpos de água que eles têm fluxo, eles têm correnteza, eles desagam em algum corpo maior, né? Então aí nós temos os afluentes. No caso, os efluentes é justamente os lançamentos de esgoto que são lançados dentro de uma cidade, né? Então nós temos que ter um critério sempre com muito cuidado em relação a isso, porque o efluente ele precisa de um tratamento,
né? Se ele for sempre lançado in natura, o que acontece? O ambiente vai absorver através de um contato direto e tu pode gerar problemas diversos, inclusive a questão de proliferação de doenças, né? E doenças variadas também, né? Dependendo da conotação do município nesse sentido, né? Como ele está estruturalmente constituído, né? Uma outra questão que também é importante nós lembrarmos, o que são as águas pluviais e as águas cloacais, no caso, né? Então nós temos aqui a água de superfície que nós encontramos sobre, né, a pista quando chove, deveria ser água pluvial, né? Então o sistema pluvial. O sistema cloacal envolve o esgoto, né? E qual é o grande problema? É que grande parte das nossas cidades no litoral, elas não têm um sistema de tratamento. Então, grande parte do que é lançado, né, para o ambiente, ou nas casas ele fica contido em sistema de fossas, que são sistemas antigos, né? Tanto é que nós temos aqui na cidade muitas casas constituídas na época ainda que Tramandaí começou a ser desenvolvida como cidade, os famosos chalés, né? Então ainda muitas casas ainda têm um sistema de fossa, né, residual. E nós não temos um sistema de escoamento dessa água para um local específico que possa se tratar. Então, geralmente, a gente vê muito lançamento no oceano, direto no oceano, ou no nosso rio. E isso é um complicador. Mais complicado é quando a gente vê assim, ó, estourando nas calçadas os bueiros, né? Eu acho muito complicado, porque isso aí é uma questão estrutural, né? Tem como se fazer um sistema de canalização para um determinado tipo de estrutura que possa se fazer, por exemplo, uma filtragem biológica, ou até é mais interessante ainda, a própria descontaminação a nível residencial. Né? Nós temos vários tipos de produtos que já contêm princípios bioativos, né, que no caso são micro-organismos que fazem essa depuração desse material orgânico sob controle, não causam doenças, porque estão dentro de um sistema fechado, né, que é a caixa de gordura, é o sistema de fossa da residência, e não são micro-organismos agressivos no sentido de serem patógenos para a nossa saúde humana, causadores de doença, no caso. Certo. Então, por exemplo, o Bacillus thuringiensis, ele é muito utilizado, né? Então se adquire o produto, se coloca diretamente na caixa de gordura ou na fossa, e eles, os organismos, eles vão se multiplicando, né? E vão fazendo, à medida que eles vão se proliferando, eles vão depurando a matéria e mantendo sempre a caixa numa condição mais limpa, né? Então essa água, quando entra em contato com a natureza, ela não vai conter os agressores tão expressivos como se fosse lançado in natura. Então isso são medidas que podem ser adotadas e não são caras. Elas são medidas baratas, mas eficientes. E isso é que nós deveríamos começar a projetar, a pensar no nosso sentido de cidade, né? Porque realmente é crítico. Quando chove, né, para você ter uma ideia, tu já deve ter presenciado isso na frente do Barão, ali naquela avenida, em Sim. frente ao Barão, quando chove pouco não se atravessa a rua, né? Por que não se atravessa a rua? Porque não está havendo escoamento, não tem escoamento. Então as ruas, elas, por não terem esse escoamento, elas ficam com água represada e isso aí acaba provocando inundações, né? As bocas de lobo que nós temos na cidade. Existe um problema grave que é o seguinte: quando uma cidade começa a crescer, começa a haver a expansão urbana, o número de residências, a quantidade de residências que vai se constituindo na cidade, ela acaba se criando um complicador. Por quê? Porque tu vai ter um maior volume de dejetos produzidos, tu vai ter um maior volume de efluentes lançados, e a rede, no caso de escoamento, ela não sendo modernizada tal como a urbanização está acontecendo, ou seja, na superfície vai se aumentando a quantidade de residências, de prédios, mas no subterrâneo tu não mexe na canalização, o que vai acontecer? Tu vai ter muito líquido e vai ter pouco espaço para escoar. Certo. Então automaticamente isso aí causa também um complicador estrutural na cidade.
Um outro problema que nós temos, o pessoal fala muito que quando inunda uma rua é em função dos esgotos entupidos e por aí vai. Não é o esgoto entupido, como eu falei antes, o esgoto é o líquido que é enviado para o ambiente, mas é o sistema de canalização, né? E esse sistema de canalização, o que acontece? Nós temos também aqui muita areia. Então a areia acaba por entupir a estrutura internamente, né? Precisa de uma manutenção periódica, isso às vezes não acontece, e aí automaticamente mais o lixo que se encontra na superfície acaba se criando um complicador. Então por isso que acaba se entupindo essas vias. Elas são vias antigas, né, subterrâneas, que enfrentam o acúmulo de resíduos que são lançados, né, de embalagens principalmente, e materiais de diversas naturezas, e também o acúmulo de areia que acaba por entrar dentro das tubulações e também acaba se tornando um complicador. E principalmente, até porque como tu falou bem, aqui, principalmente numa época de muitos ventos, é muita areia que às vezes a gente nem percebe, mas muita areia no ar. E, claro, obviamente, vai indo para as ruas aí e vai provocando esse tipo que vai jogando para dentro dos esgotos aí. Mas o que hoje, por exemplo, uma cidade como Tramandaí, com a quantidade de gente que veio morar para cá, né? O que hoje os biólogos, as pessoas que estão estudando o meio ambiente, depois que a gente recebeu um alerta desta enchente que aconteceu em Porto Alegre e também em outras cidades, o que hoje se está se cogitando, o que está se pensando, porque, Sérgio, eu quero até aproveitar esse programa e a nossa audiência e provocar uma discussão muito séria aí, que chegou o momento de começar a se reunir as pessoas que pensam o meio ambiente, que trabalham o meio ambiente, os biólogos, as pessoas, todos, para discutir esses problemas aí antes que chegue aqui no nosso município, que nós somos um arquipélago, cercados por água. Exato. Aqui, Marcos, uma coisa que é muito importante é o seguinte, o nosso ambiente, o Rio Grande do Sul em si, ele geograficamente, né, ele é um banhado. É muita água, é um volume enorme de água, e a capacidade de absorção dessa água ela é limitada, né? Então, o que acontece? Nós tivemos aí recentemente o processo dessas cheias que demonstraram a insuficiência, né, do ambiente em comportar essa demanda enorme de água, absorvendo ela. Então, automaticamente, ela saiu da caixa, como se diz. E a água, ela por que sai da caixa? Por que ela provoca as inundações? Porque a água procura. Ela procura o quê? Ela procura o meio ou a via para ela poder escoar. Então ela vai no sentido, né? Ela vai no sentido do litoral porque ela busca o oceano. Ela vai no sentido da Lagoa dos Patos, né? Ou melhor, da Laguna dos Patos, porque ela procura o oceano. Então, se a cidade ela encontra-se saturada, né? E aí a gente entra na questão também do asfaltamento, que isso aí dificulta essa capacidade de absorção. Então, onde nós temos vias com asfalto, nós temos que ter ela muito bem conservada. Não se pode ter uma via asfáltica numa rua e ela toda demolida. Isso aí se torna um complicador, né? Porque daí tu vai também nutrir o acúmulo de água excessiva e vai provocar também uma certa facilitação para inundações de certas regiões. Então o asfalto liso e tendo caimentos laterais, tu consegue promover um fluxo para que ela não fique acumulada de tal maneira. E aí sim tentar direcionar isso para algum terreno que tenha capacidade de absorção ou para um corpo d'água que absorva, uma lagoa, um lago, né? Para que tenha essa capacidade para sair daquele local, né? O que acontece? As cidades elas não foram planejadas dessa maneira. Toda cidade, quando se constituiu, ela se desenvolveu de uma maneira desregrada, né? Eram ocupações irregulares que aconteceram. Se fala muito aqui no litoral, certos bairros da cidade, que o pessoal promoveu ocupações desordenadas e desorientadas, né? E infelizmente são regiões que não têm uma estrutura de bairro que pudesse comportar. Então
Então são casas que foram construídas em terrenos baixos, a nível da rua. A rua geralmente não tem essa capacidade de absorção da água, então por isso que ela vai acabar sobrando, né, em cima da superfície, daí automaticamente acaba inundando os terrenos das pessoas também que ali moram. Então essa estrutura, né, que não é trabalhada, não foi trabalhada, muitas vezes não é nem culpa da própria cidade, é que as pessoas foram ocupando de uma forma que não era adequada porque era aquele espaço que tinham e as condições que elas podiam. Então por isso que acabaram ocupando áreas de risco. E essas áreas de risco são altamente vulneráveis para esse tipo de situação. Tá? O que nos surpreende é que, por exemplo, as enchentes, elas inundaram locais que não eram novos. Já aconteceram em outros momentos, sim, nos mesmos lugares. Só que o volume de água que automaticamente atingiu essas regiões, Porto Alegre, por exemplo, agora é que eles perceberam que a questão de um dique antiquado, que poderia ser melhor projetado, melhor trabalhado, ele não foi trabalhado ao longo do tempo. Então, no momento que tu vai administrar uma situação de emergência, de calamidade, se aquilo não havia sido trabalhado, mexido, não tivesse sido feita a manutenção periódica adequada, no momento que tu exigir, ela vai estourar. Ela vai estourar em algum ponto. Descobriram pontos que haviam até casas utilizando o dique como parte da estrutura da moradia. Então construíram moradias interrompendo os diques. Então isso demonstra que tem que se ter um certo cuidado. As pessoas acabam ocupando áreas pelo desconhecimento. Nós aqui, Marcos, a gente tem uma ligação em termos de amizade, mas também de estar sempre conversando coisas, porque nós felizmente tivemos a sorte de ter educação, no sentido de ter uma escola, ter tido uma faculdade. Então para nós trabalhar isso é muito compreensível, né? E apontar, por exemplo, práticas que possam ajudar a conter o problema, também nós temos essa compreensão. Só que grande parte da nossa população, num país inteiro, não se encontra nessa condição, né? Então as pessoas, elas são leigas, muitas não têm estudo, então elas acabam por se colocar numa questão de vulnerabilidade em termos de moradia, de saúde, né? Por não conhecerem muitas vezes o risco disso. Tanto é que as pessoas que moram nas áreas de risco, elas não admitem sair dali, elas querem continuar e permanecer naquele local mesmo sabendo que correm o risco de perderem tudo numa próxima chuva, e não precisa ser tão expressiva quanto, né? Tem regiões ali da Serra e em outros lugares, no próprio Vale do Caí, né? Que quando chove uma quantidade não tão expressiva, né, de volume de água, já causa inundações e causa comprometimento. Se falou muito em Lajeado. Lajeado tem um parque chamado Parque do Dique, não sei se tu conhece, já ouviu falar. Só. Parque do Dique, quando chove, tem árvores ali que são até centenárias, e árvores com mais de 10, 12 metros de altura, fica tudo embaixo d'água nesse Parque do Dique, né? Porto Alegre tem regiões ali, por exemplo, na Nilo Peçanha. No Nilo Peçanha, em Porto Alegre, tem um clube de golfe, né? Ali na rua atrás da Nilo Peçanha, mas tem um veio d'água. Por que acontece isso? Quando chove, aquele veio d'água sai, inunda uma partezinha baixa da Nilo Peçanha ali. Mais adiante, passando o Parque da Encol, lá embaixo na Nilópolis, alaga também, porque tem uma praça que tem um veio d'água. O que aconteceu? É que quando as cidades foram constituídas, eles não drenaram esses cursos d'água. Então eles colocaram tubulações, ou eles colocaram o pavimento asfáltico sobre a rua e não se preocuparam em drenar certas regiões. Então por isso que em determinados lugares também se contribui para uma questão de alagamento, né? Naquela região lá próxima do aeroporto. Ali próximo do aeroporto tem veios d'água, né? Nós temos a questão, como tu falaste, a interligação entre municípios, né? Alvorada com Porto Alegre tem água, tem rio ali. Nós temos o rio Gravataí, nós temos ali em Cachoeirinha, né? O rio margeando cidades. Então são cidades que essa veiculação de água, ela se interliga e aí potencializa, no caso, o escoamento para algum lugar. Só que esse lugar, não tendo a capacidade
para fazer também essa dinâmica de fluxo de deslocamento, ele vai acumular. E aí nós temos um problema grave. Então aqui para o litoral, o que nós temos que considerar? Nós temos uma região que é arenosa, é uma planície. Isso aqui já começa que é uma planície costeira, né? Nós temos muita areia, né, na superfície. Agora, porém, na parte da subterrânea, nós temos o lençol freático. E o lençol freático, ele é superficial. O que significa isso? Ele se encontra a poucos metros da superfície. O que caracteriza um lençol freático? Nós temos camadas, o solo ele foi sempre formado com camadas de material que foram se sobrepondo, né? Então, matéria orgânica de restos de animais, de plantas que foram morrendo, foram formando camadas, o vento trazia sedimentos. Então, o solo ele vai se formando dessa maneira. Aqui no litoral nós tínhamos basicamente areia, então nós temos areia numa profundidade maior, que ela é mais dura, por se dizer, né? Ela é mais consistente, e nós temos mais próximo da superfície uma camada de areia que ela é mais leve, por isso que o vento consegue deslocar com facilidade. Entre essas camadas existem então espaços que foram ocupados por água, e esses espaços é que são os lençóis freáticos, que podem se encontrar uma certa profundidade maior ou menor, mas considerando-se a distância em relação à superfície, eles são bem mais superficiais do que, por exemplo, um aquífero, que já se encontra numa profundidade bem maior, né? Então, essa dificuldade que nós temos da presença dos lençóis freáticos serem muito próximas da superfície, nós temos vários pontos que a gente precisa alavancar aqui nessa entrevista, que são agravantes, né? Como tu citaste, por exemplo, a questão dos prédios. Os prédios, para serem construídos, eles têm que ter um estaqueamento. Esse estaqueamento, ele é metálico, as vigas são metálicas, né? E o ideal seria que essa estrutura fosse estaqueada com material revestido, galvanizado, porque daí tu aumenta a capacidade de proteção em relação aos agressores ambientais. Aqui no litoral nós temos a água, que vai gerar a questão de umidade, e também o sal. Então essa questão da umidade com o salitre, que a gente fala muito na questão da maresia, né? E a questão do próprio oxigênio disperso no ambiente contribuindo, então nós temos a oxidação do sistema, ela sendo nas partes superficiais muito violentas, né? A gente percebe isso, se você coloca uma maçaneta de metal na porta, pelo lado de fora, né, se ela for de ferro, ela fica muito mais agredida do que dentro da residência, sim, devido a essa exposição direta. Então, como a construção civil, quando é feito um prédio, é feita uma sapata de base bem estruturada, bem consistente, conforme o porte do prédio em si, da construção, estruturalmente, da superfície para cima, ele está muito bem fundamentado. Agora, o problema é o subterrâneo, porque o subterrâneo, essas vigas, elas vão em busca do local mais rígido, mais duro, mais consistente para se fixarem melhor para a construção, e entre essas camadas existe essa água que fica em contato direto com as vigas, né? Então, com o tempo, isso acaba causando uma certa degradação da estrutura, né? O que é natural, só que promove-se uma degradação mais direta porque a estrutura está em contato permanente com aquela água, né? Nós temos prédios, por exemplo, que foram construídos próximos ali daquela região do centro, próximo da ponte, aqueles prédios altos que vão margeando a lagoa, por exemplo. Nós temos um grande volume de água a poucos metros da estrutura, né? Então o prédio ele é construído na concepção de uma boa paisagem, uma questão de modernização, beleza, isso é muito bacana. Só que a questão é que estruturalmente ela se encontra vulnerável em função do grande volume de água que se encontra próximo desses locais. Por isso a importância de pegar um bom engenheiro e observar o tipo de construção que está sendo erguido e a qualidade dessa construção também, né? Exato. Marcos, tem uma coisa que é muito grave em termos de construção, que é a questão do habite-se, né? Nós temos vários prédios na região de Tramandaí que, por exemplo, não tem habite-se. Então as pessoas, quando você ocupa um determinado espaço
Antes de ser feito uma vistoria sobre a questão estrutural, a pessoa está dizendo o seguinte, em outras palavras e diretamente, eu assumo por conta e risco. Só que o assumir por conta e risco, o órgão, no caso o fiscalizador, ele tira o corpo fora. Bom, aquela pessoa assumiu, então ela tem noção do que ela está, né, compactuando ali em termos de agravamento dessas situações. E um prédio que não tem o habite, ele é um prédio em risco, né? Então tem que se ter muito cuidado. Então essa questão de incorporadoras e construtoras serem confiáveis, com bons engenheiros, uma tecnologia inovadora, tudo isso é muito válido. Só que algo muito mais importante tem que ser considerado, que é a manutenção periódica. Ou seja, a manutenção periódica envolve vistorias e envolve o conceito, né, do profissional técnico de estar sempre presente, verificando pequenos detalhes, né? Há umas 2 semanas atrás eu comentei com o pessoal da Polícia Civil, que fez uma abordagem de uma palestra na escola, e eu comentei com eles o seguinte: o grande problema de todos esses desastres que acontecem em todas as instâncias, eles não acontecem porque algo mirabolante foi feito. Acontecem porque coisas simples não foram devidamente tidas com a responsabilidade e o cuidado que deveriam, ou seja, foram negligenciadas. Então, quando você tem uma situação simples que foi negligenciada, mais adiante ela vai te trazer como consequência o agravante em uma proporção maior. E aí nós teremos problema, porque quando a situação é pequena, tu vai gastar menos dinheiro e tu vai ter como manter sob controle. Agora, quando o agravamento acontece porque ninguém tomou uma atitude no momento que podia, aí o prejuízo é maior. Daí se gasta muito e às vezes as situações são irreparáveis, né? Não só na questão de vidas perdidas, mas a questão estrutural de um patrimônio. Muitas vezes ele pode ser irreparável, a pessoa investiu toda uma vida ali e perdeu aquilo ali, né? Então isso é o que tem que se pensar muito mesmo. Sérgio, inclusive, hoje, com a modernização, esses prédios modernos aí, se usa muita canalização elétrica subterrânea, mas esquecem que tem os roedores ali embaixo, né? E aí é aí que entra a questão da manutenção, a questão também de saber como é colocada essa fiação aí, subterrânea, né, Sérgio? Marcos citou uma coisa muito interessante. Porto Alegre agora com as enchentes, no centro de Porto Alegre, na região que eles chamam de Cidade Baixa, eles se depararam com essa situação. O pessoal da empresa de eletricidade foi restabelecer a luz e em parte do bairro era via exposta, com postes, e a outra parte era canalização subterrânea. Então eles tinham os fios colocados, né, por tubulações e foram ocupados por água, né? E aí, inclusive, o engenheiro responsável, ele comentou justamente isso. Ele disse que o grande problema da fiação subterrânea é que, paisagisticamente, a cidade fica com outro tipo de apresentação, né? Esses fios todos desaparecem, fica algo mais bonito de se ver, as ruas ficam, né, com outro aspecto. Só que o problema é que, justamente, o subterrâneo, nós não estamos ali vendo, né, com o olho nu o que acontece. E a fiação elétrica, muitos roedores, né, de rua, eles roem, eles corroem a estrutura porque eles vão roendo, e isso aí acaba por danificar justamente essa estrutura. Pode acontecer casos, inclusive, de curtos-circuitos, né, e incêndios, justamente pela ação dos roedores, né? Por isso que são chamados de pragas urbanas, né? Por que são pragas urbanas? Porque são animais que eles vieram e ocuparam esse espaço porque o ser humano alterou o ecossistema, né? A cidade aqui no litoral, por exemplo, todas as cidades do nosso litoral, inclusive teve alguns comentários em tempos passados deles fazerem essa questão da fiação subterrânea. Aqui no litoral é algo que não se deve investir nisso, porque o problema de corrosão da estrutura do fio, os roedores, né, toda essa parte de umidade, isso aí acaba por danificar mais rapidamente o sistema. Então não seria uma via muito adequada para o litoral, né?
E o que acontece é que justamente como eu estava falando, então aqui nós tínhamos, por exemplo, o tucutuco, nós tínhamos uma série de vegetação nativa aqui da região, que com a ocupação urbana, com a vinda, a construção do primeiro prédio, da primeira casa, tu vai descaracterizando o meio, e como tu tem a geração de resíduos, e esses resíduos envolvem restos de alimentos muitas vezes, esses animais acabam migrando para essas regiões, eles migram para a proximidade do ser humano, em função da alimentação que é atirada fora e se acumula nos lixos. Os lixões, por exemplo, os aterros sanitários. É uma outra questão que é muito importante de se salientar. Como eu falei agora há pouquinho, né? A questão dos prédios é uma situação. Mas com isso, o que mais que nós temos de complicador? O lixo acumulado. Né? O lixo acumulado na superfície, os lixões vulgarmente conhecidos e popularmente conhecidos, né? Os aterros, eles são expostos. Eles não são estruturas em que tu tenha uma unidade de contenção, ou seja, sejam colocados em recipientes lacrados, vedados. Não, eles são colocados a céu aberto. O que acontece com isso? Todo material em decomposição, matéria orgânica, né, em decomposição, ele vai sofrendo a ação de micro-organismos, bactérias, fungos, e como uma das etapas, né, que demonstram essa transformação da matéria, é que elas de estado que se encontram sólido passam por um outro tipo de estado físico até chegar no estado físico líquido. Elas estão sofrendo transformações por ação de micro-organismos. Tu começa a observar a coloração alterada, o cheiro alterado, o sabor alterado, né? Tudo isso tu começa a perceber que há uma reação de micro-organismos envolvendo a matéria orgânica. Esse líquido é o que se chama de chorume. E esse chorume, ele ao atingir o ambiente, a superfície, ele vai ser absorvido pelo solo. Então, dependendo dos elementos que fazem parte, se nós tivermos, por exemplo, não só o lixo em si, ele envolve um conjunto de elementos misturados. Então, por isso que o lixo, por exemplo, uma casca de banana que é colocada fora, isso não é lixo. Isso é um material orgânico que está sendo descartado. Agora, no momento que tu tem a casca de banana misturada com o papel, misturado com uma latinha de metal, misturado com plástico, aí tu passa a ter o lixo. E aí que se encontra o complicador. Por quê? Porque o lixo ele vai estar acumulado em determinado lugar, ele vai servir como um local atrativo para vetores de doenças, para animais que se alimentam desse lixo. Então nós teremos aí as pragas urbanas se aproximando do centro de ocupação do ser humano. Como tu falaste, nesses bairros que são ocupados de forma irregular, isso é muito agressivo, porque como as pessoas não têm a devida estrutura, então esses animais eles chegam com muita facilidade, a ponto de entrarem nas casas das pessoas, né, de morderem pessoas, causarem mordeduras, serem, né, extremamente agressivos pelo contato mais próximo e direto que eles tenham em função da estrutura não ser adequada e eficaz naquilo que existe. Né? Então esse chorume, ele, quando é absorvido pelo solo, ele vai atingir o lençol freático. E aí nós temos um complicador. Eu sempre digo o seguinte: o agravamento, né, dessa situação que envolve a questão dos recursos hídricos, nesse sentido de contaminação, é que nós temos águas subterrâneas e nós temos águas superficiais. O ser humano, ao lançar os efluentes, lançar os esgotos na água superficial, ele contamina e descaracteriza e desqualifica aquele recurso que é o bem maior para a subsistência dele. Nós precisamos da água. Todas as cidades, quando foram construídas, elas foram construídas na margem de um rio, porque ele tinha alimento e tinha água. Só que as pessoas começaram a descartar os seus dejetos dentro do próprio rio, que elas usavam como fonte de alimento e de água. Então esse foi um complicador. A primeira casinha que foi construída próxima ao rio, quando uma pessoa vinha caminhando e viu que ali tinha, foi construir a outra próxima. Porque o ser humano e qualquer tipo de animal ou ser vivo no planeta, ele não surgiu para viver em estado de isolamento, em estado de distanciamento, isolado, único. Nós precisamos do convívio
conjunto. Por isso que as relações ambientais elas se estabelecem, né? Não são só os seres de uma determinada espécie ou grupo, mas há uma integração entre todos. E isso foi rompido, isso foi quebrado à medida que as pessoas começaram a ocupar os espaços indevidamente e lançarem seus dejetos de forma indevida nesses lugares de ocupação. Então essa descaracterização ela foi crescente e progressiva. E à medida que nós tivemos a modernização, como tu falaste, os produtos foram incorporando elementos ali extremamente agressivos, como por exemplo metais pesados. Onde é que nós encontramos metais pesados? Nós encontramos nas carcaças aí das placas, né, eletrônicas, dos circuitos impressos dos equipamentos eletrônicos. Hoje em dia o descarte desse material ele é muito fácil, né? Uma bateria ela saturou, tu atira a bateria no lixo, isso aí vai parar no lixão, só que ela contém metais pesados que vão acabar por interferir atingindo o meio e podem, consequentemente, também, devido ao chorume produzido, atingir o lençol freático. Isso é um complicador muito grave. Sérgio, tudo muito importante isso que tu colocaste com bastante propriedade, como biólogo que és, e fica aqui, gente, um grande alerta para o nosso planeta. Nós mesmos acabamos destruindo estamos destruindo o nosso planeta, né? Por desconhecimento de causa, por ignorância, ou até mesmo mesmo sabendo de tudo isso, não se preocupar com o futuro das nossas próximas gerações, né? Isso, Marcos, é citado na própria Constituição brasileira. Perfeito. Né? Manter a qualidade do ambiente para as futuras gerações. Agora está vindo aí um pleito eleitoral e eu mais uma vez venho aqui dizer aquilo que eu venho sempre dizendo, da importância de ter no seu quadro, no seu secretariado, pessoas qualificadas, técnicos. Isso é a importância. Lá atrás, bem lá atrás, não vamos aqui falar de partido político, mas uma ambientalista já tinha dado um grande alerta desses problemas que hoje nós estamos tendo. Política, alguns políticos não simplesmente ignoraram. Então, mais uma vez aqui, quero agradecer, Sérgio, a tua presença aqui no programa Atualidade, com Marcos Figueiró, dizer da importância de tudo isso que tu falou aqui para a nossa audiência, né? E é também um alerta aos políticos, a esses que estão aí, que vão assumir a gestão de um município, de ter em seu quadro, no seu secretariado, pessoas capacitadas, qualificadas, como aqui o meu amigo Sérgio Lancher, que deu uma aula para nós aqui de biologia. E Marcos, assim, ó, só para também encaminhar essa conclusão aqui, os outros pontos que eu tinha que alavancar aqui, que são muito graves, é a questão justamente, nós falamos da questão de contaminação, mas tem a questão de infectocontaminação proeminente, que é muito grave. Por quê? Porque aqui no nosso litoral nós também não temos uma rede de saúde, né, eficaz. Isso tem que ser muito bem pensado, tá? Porque não é só a questão de estrutura de hospital, é a questão do saneamento básico. Né? Se nós tivermos uma preocupação maior, mais delicada com a questão do saneamento básico, fazendo o escoamento, né, das águas superficiais para dentro dos corpos que aqui se encontram, por exemplo, água superficial não tendo contaminação, tu consegue escoar para dentro de uma lagoa, para dentro de um rio. Agora, a questão dos efluentes, né, no caso, o tratamento desse esgoto, ela tem que ser algo que tem que ser pensada emergencialmente, porque essa água ela se encontra nas ruas, né? As pessoas elas andam com um chinelinho, né, em dia de chuva, pisando no esgoto, e aí nós temos um problema. Por exemplo, na quadra do hospital, talvez tu já tenha visto isso, tem sempre uma tampa de bueiro que estoura ali. Uhum. E aquilo ali contém material que é proveniente de pessoas que estão ali em tratamento hospitalar,
com doenças e algo que estão sendo tratados. Processos cirúrgicos então, ali, exato, sangue, né? Exato. Sangue então, com vírus, né? Exatamente. Então, o que chega no ambiente são justamente indícios de resíduos que contêm micro-organismos ali ativos, muitas vezes, sim, com propriedade e capacidade para gerarem o desenvolvimento de doenças graves quando em contato com o ser humano, né? Vocês tiveram recentemente a questão do Covid. A Covid é uma manifestação trato-respiratória. Então, assim como tu trata a tuberculose, tu trata qualquer tipo, uma gripe, né? É outro detalhe que a gente tem que ter assim, um cuidado muito delicado. As pessoas às vezes dizem, o cara está com uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é um vírus que está presente. Exato. A intensidade dessa doença é que ela faz um diferencial pelo agente que está causando, mas é uma gripe. Então, todo o trato respiratório, doenças de natureza respiratória, elas têm que primeiro ter um bloqueio físico, ou seja, tem que ter uma máscara. Né? E as pessoas pecaram com essa questão do Covid, inventando muita mirabolância em cima disso. Marcos, assim, é grave porque assim, as pessoas, elas entrando em contato com esses micro-organismos, desenvolvem doenças graves, que muitas vezes os interferentes, eles se tornam agentes transformados geneticamente pelo contato biológico que existe. Então nós temos aí a questão dos reagentes genéticos, né, no caso que surgem. Nós tivemos o termo que foi muito utilizado, né, nessa pandemia toda, que foram justamente, né, as variantes, né, que geneticamente estavam surgindo e ainda virão, se a gente não tivesse controle expressivo, né? E o cuidado que nós temos que ter também é em relação à forma como a gente dá importância a isso. Tá? Doença não é algo que a gente pensa isolado, ela está dentro de todo esse contexto. Né? Aquilo que tu lança num prédio que vai atingir o ambiente contém ali dejetos provenientes do nosso corpo. Eu estava coliformes fecais, por exemplo. Exato, e eu estava até pensando, avaliando algumas coisas e analisando, e claro, sou ignorante nesse assunto, mas Sérgio, agora mesmo colocou ali aquilo que sai do hospital, enquanto ali tem mosquitos, e esses mosquitos estão espalhados por aí e vão ter contato com o nosso organismo, exato, com o nosso corpo. Ratos, baratas que andam por dentro das nossas casas. A mosca é um vetor mais assim, é o mais repugnante e direto que existe, é a mosca. Ela é instantâneo, né? Exatamente. Ela pousou, ela larga. Para teres uma ideia, eu li uma vez um artigo de uma experiência que foi feita por uma universidade. Eles pegaram um hospital, né? Que eles acabaram por observar nesse hospital coisas que eles não imaginavam. Eles pegaram uma população de formigas e marcaram com aquele luminol. O luminol foi utilizado naquele caso dos Nardoni, né, para tentarem encontrar as manchas de sangue. Então marcaram as formigas com luminol e soltaram elas no ambiente. A quilômetros de distância, mas assim, uma distância enorme, né? Eles encontraram uma das formigas, né, e um conjuntinho delas próximo, andando sobre os ferimentos e bandagens de um paciente na área de alto risco de contaminação do hospital, no caso, né? Isso é um agravante, porque as formigas estavam entrando em contato direto com o material biológico infecto contaminado a quilômetros de distância do laboratório da universidade que eles haviam feito essa marcação. Sérgio Langer, muito obrigado. Infelizmente o programa aqui na TV a gente tem temos contados os minutos, né, Sérgio? E o programa Atualidade tem que se parar por aqui, né? Mas eu tenho certeza que a nossa audiência ficou muito bem abastecida de informações que tu trouxe aqui para nós aí, e eu tenho certeza que vão lá embaixo, depois lá no vou ligar para a TV aí e pedir trago de novo aquele biólogo ali para falar mais sobre algum determinado assunto aí. Marcos, assim, o tempo ele é curto e a gente é muito assunto, é muita coisa que acaba se interligando. A gente precisa muito desse veículo para orientação da população, para esclarecimento,
para a gente promover esses debates que tu falaste. Exato. Isso aí acaba gerando uma cidadania com qualidade, né? Quando as pessoas se fecham, elas se bloqueiam, eu sempre digo assim, para que serve a nossa formação acadêmica, né, e profissional? Eu procuro sempre estudar mais, me especializar em algo para reverter ao povo, reverter ao cidadão, à comunidade, algo que possa ajudá-los a crescerem. Perfeito. Né? Eu acho que o profissional deveria pensar assim. Então, esse momento ele é muito rico. Eu que te agradeço, assim, olha, imensamente mesmo, Marcos. Assim, a gente, se conhece há tanto tempo e, sabe, eu tenho uma consideração Mas só não saiu essa entrevista ainda, porque a tua agenda é muito lotada. Sim, não, e a consideração que eu tenho por ti, assim, é grande, cara, uma amizade bacana mesmo, assim. Então, o que eu puder sempre contribuir, tu sabe que eu sempre vou estar, né, à disposição, tu sabe como me chamar, não há problema algum. E eu acho que o teu programa, assim, ele tem uma qualidade e essa qualidade já tem que ser muito considerada pelo povo mesmo. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, pessoal. E primeiramente quero agradecer também a vocês aí do Paraná, Santa Catarina e de Itapema, que estão conectados e ligados com a nossa rede litoral de televisão e assistindo o nosso programa todos os sábados, às 10 horas da manhã, aí, aqui na nossa TV Litoral. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo sábado com um novo entrevistado ou uma nova entrevistada. Tchau, pessoal. Até mais. Atualidade com Marcos Figueiró.